Muitos de nós já experimentaram o impacto de palavras que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas que, com o tempo, deixam dúvidas sobre o nosso valor, nossas escolhas, ou até mesmo o propósito dado por Deus para as nossas vidas. O comportamento narcisista, especialmente na forma de manipulação, muitas vezes vem disfarçado em frases que soam como carinho, mas que na realidade tem o objetivo de apagar a luz que Deus colocou dentro de nós. É como um vento frio apagando a chama de uma vela, uma tentativa deliberada de roubar a clareza e a confiança que Deus nos deu para caminharmos com ousadia em sua verdade. O objetivo de um narcisista é o controle, mas um controle sutil, insidioso, que mantém você preso em um ciclo de confusão e autossabotagem. Eles usam palavras não para construir, mas para aprender, criando frases que ressoam como correntes na sua alma. Mas deixe-me te dizer algo importante. Deus não te criou para viver sob manipulação, medo ou controle. Ele te criou para a liberdade. Como Jesus disse em João 8,3,2, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a base do que vamos falar hoje. A inabalável verdade de que Deus deseja que você viva livre, claro e confiante nele. Imagine-se parado em uma neblina espessa, sem saber para onde ir. E de repente, um raio de luz corta a névoa, iluminando o seu caminho. É assim que a verdade de Deus age para nós. Ela revela os esquemas do inimigo e nos capacita a caminhar com discernimento. A manipulação narcisista é como essa névoa projetada para te manter preso em uma realidade falsa. Mas a palavra de Deus a corta como uma espada, trazendo clareza e liberdade. Roger, vamos iluminar algumas das frases que revelam as tentativas de um narcisista de te aprisionar. Essas frases não são apenas palavras, elas são ferramentas feitas para minar a verdade sobre quem você é em Cristo. Mas não desanime, com a sabedoria de Deus, você pode reconhecer essas armadilhas, sair da neblina e permanecer firme na identidade que Ele te deu. As palavras têm o poder de criar ou destruir, como diz Provérbios 1:8-2:1, a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem ser usadas para edificar ou para derrubar. Os narcisistas sabem disso muito bem e usam as palavras como armas, não para encorajar, mas para controlar, para corroer o seu senso de identidade e te isolar da liberdade e da clareza que Deus quer para você. Agora, vamos olhar mais de perto algumas dessas frases manipuladoras. Quando um narcisista diz, você é muito sensível, o que ele está realmente fazendo é invalidar seus sentimentos. É uma maneira de dizer que suas emoções estão erradas, exageradas ou até mesmo são um fardo. Com o tempo, você pode começar a questionar suas próprias reações, perguntando-se se realmente está sendo sensível demais. Mas, deixe-me te lembrar de algo importante. Deus criou suas emoções como parte do seu design. Sua sensibilidade não é um defeito, mas muitas vezes é uma força que reflete o coração compassivo de Deus. Outro exemplo clássico é quando o narcisista diz, você não conseguiria sem mim. À primeira vista, isso pode parecer uma expressão de cuidado, mas, na realidade, é uma ferramenta de controle. Essas palavras têm o objetivo de fazer você se sentir incapaz, como se seu sucesso e sua sobrevivência dependessem completamente da presença do narcisista. Mas isso é uma mentira. Sua força vem de Deus e apenas de Deus. Como diz o Salmo 4:6, Deus é o nosso refúgio e a nossa força.
socorro bem presente na angústia. Nenhum ser humano tem o direito de afirmar que pode controlar a sua capacidade de prosperar, porque sua provisão e sustento vem do Senhor. Lewis escreveu: um homem não pode estar o tempo todo defendendo a verdade. Deve haver um tempo para se alimentar dela. Para reconhecer a manipulação e se defender, você primeiro precisa estar fundamentado na verdade. Alimentar-se da palavra de Deus te dá a clareza para discernir entre a verdade que dá vida e as mentiras que trazem destruição. Essa clareza. É fácil cair na armadilha de acreditar nessas frases e deixar que elas definam sua realidade. Imagine agora uma mulher que sempre sonhou em abrir seu próprio negócio. Ela compartilha sua visão com seu parceiro, mas em vez de apoio, ouve: você não conseguiria sem a minha ajuda. Você é muito ingênua para lidar com algo assim. A princípio, ela pode descartar isso como um momento de negatividade. Mas, com o tempo, as palavras começam a fazer efeito. Ela começa a acreditar nelas, deixando de lado o seu sonho e permanecendo dependente de alguém que busca controle, ao invés de crescimento mútuo. Mas Deus nos chama para uma vida diferente, uma vida de confiança nele e nos dons que Ele nos deu. Quando alguém diz palavras de dúvida e desânimo, precisamos voltar às promessas das Escrituras. Isaías 4:029 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não se trata de provar que o narcisista está errado, mas de viver a verdade de quem Deus diz que somos. Essas frases, muitas vezes, não são óbvias. Elas vêm disfarçadas de preocupação ou carinho. Mas a intenção subjacente é plantar sementes de dúvida. É por isso que precisamos da sabedoria e do discernimento de Deus. Como crentes, não estamos sozinhos para navegar por isso. O Espírito Santo nos capacita a distinguir a verdade das mentiras por meio da oração e do tempo gasto na palavra de Deus. Ele afina nossos ouvidos espirituais para perceber a diferença entre o que dá vida e o que traz morte. Por isso, quando ouvir essas frases, pause por um momento e reflita. Teste essas palavras com a verdade de Deus. Elas trazem vida ou geram dúvida? Se a intenção for controlar ou confundir, reconheça-as pelo que realmente são, uma armadilha, e lembre-se, você não precisa cair nela com a ajuda de Deus. Você pode romper com a névoa da manipulação e caminhar com confiança na verdade dele. Sua identidade está segura nele. E ninguém tem o poder de tirá-la. Você já se sentiu desqualificado ou menosprezado por causa das suas emoções? Talvez já tenha ouvido de alguém. Você é muito sensível ou até mesmo pensado que suas reações são exageradas. Esses tipos de palavras podem parecer inofensivos à primeira vista, mas com o tempo, elas podem corroer sua autoconfiança, deixando você questionando a validade dos seus sentimentos e até mesmo de quem você é. Essa é uma das táticas mais sutis e destrutivas usadas por narcisistas, invalidar os sentimentos dos outros para estabelecer controle. Quando um narcisista diz: você é muito sensível, ele está, na verdade, dizendo que suas emoções não são válidas. Está tentando diminuir a sua reação e fazer você se sentir culpado por sentir o que sente. Essa frase é uma forma de manipulação, um modo de dizer que o que você sente não tem importância ou que você está exagerando. E, aos poucos, se você não tomar cuidado, começará a acreditar nessas mentiras e a duvidar de suas próprias reações e percepções.
Mas aqui está a verdade. Deus criou você com sentimentos. Ele fez você para ser um ser emocional, capaz de experimentar alegria, tristeza, raiva, empatia e compaixão. As suas emoções não são defeitos. Elas são parte do design maravilhoso que Ele fez de você. Quando você se sente emocionado, é um reflexo da sua criação. E muitas vezes essas emoções podem ser um sinal de que você está profundamente em sintonia com o que Deus está fazendo na sua vida. Na Bíblia, vemos claramente que Deus se importa com os nossos sentimentos. Em Salmo 3, 4, 1, 8, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus não nos chama para ignorar ou reprimir nossas emoções, mas para reconhecê-las, para entregá-las a Ele e para aprender a caminhar com Ele através delas. Quando alguém tenta invalidar seus sentimentos, é importante lembrar que não somos escravos das nossas emoções, mas elas têm um propósito. Elas nos mostram o que está acontecendo em nosso coração e nos ajudam a crescer espiritualmente. Por exemplo, quando você sente tristeza, isso pode ser um sinal de que algo precisa ser curado. Quando sente raiva, pode ser um alerta para algo que precisa ser corrigido. Não há nada de errado em ter sentimentos, desde que você saiba como guiá-los de acordo com a vontade de Deus. Em vez de acreditar que você é muito sensível ou que suas emoções são um problema, você pode começar a ver suas emoções como um presente. Elas podem ser usadas para construir empatia, fortalecer relacionamentos e até mesmo nos aproximar mais de Deus. Ao entender que as emoções não são inimigas, mas aliadas, você começa a libertar-se da manipulação e da distorção de quem você realmente é. Agora, quando alguém lhe disser que você é muito sensível, lembre-se disso. Deus fez você para ser sensível, para se importar profundamente com as coisas que Ele se importa. Não permita que as palavras de manipulação roubem a beleza de ser quem Deus criou você para ser. Seja confiante em suas emoções. Reconheça-as e entregue-as a Deus, permitindo que Ele as use para o seu propósito. Em Isaías 4:1, Deus nos promete: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Se você se sente sobrecarregado pelas palavras de quem tenta te desqualificar, lembre-se de que Deus está ao seu lado, oferecendo o apoio que você precisa. A chave para se libertar dessas manipulações é encontrar sua identidade em Cristo, não nas palavras daqueles que buscam controlar. Você não é muito sensível, você é um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Ele te ama. E as emoções que você experimenta fazem parte do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Você não conseguiria sem mim. Você já ouviu essa frase antes? Talvez tenha sido dita por alguém próximo, com a intenção de fazer você se sentir pequeno ou dependente. À primeira vista, essa frase pode parecer um gesto de cuidado, um sinal de preocupação de quem se importa com o seu bem-estar. No entanto, por trás dessas palavras, há uma tentativa sutil, mas poderosa, de controle. O narcisista usa essa frase para te fazer acreditar que você não é capaz de viver ou prosperar sem a sua ajuda, criando uma dependência emocional e psicológica. Essas palavras são projetadas para minar sua confiança, para fazer você acreditar que sua força vem de outra pessoa e não de Deus. Mas a verdade é outra, Deus é a sua força. E a sua verdadeira fonte de sustentação vem dEle.
não de ninguém mais. Como está escrito em Salmo 4:6, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro bem presente na angústia. Quando alguém diz, você não conseguiria sem mim, a mensagem implícita é clara: sem mim você não é capaz. Sem mim você não tem valor. Essa mensagem tenta nos aprisionar, fazendo-nos depender da aprovação e do apoio de outra pessoa para sentir que somos capazes de realizar algo. No entanto, isso é uma mentira que precisa ser confrontada com a verdade de Deus. Você não depende de ninguém além de Deus para alcançar seus sonhos, para ser bem-sucedido ou para ter confiança em si mesmo. A sua força vem de Deus, e Ele já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida plena. Quando você começa a acreditar na mentira de que não conseguiria sem alguém, você começa a viver uma vida limitada, uma vida de dependência emocional que te impede de crescer. O narcisista sabe disso e usa essa técnica para manter você preso à sua influência. Mas o que Deus nos ensina é exatamente o oposto. Ele nos chama para a liberdade e para a confiança nele. Em Filipenses 4:13, Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o que você enfrente ou o que a vida coloque diante de você, com Deus, você é mais do que capaz. Você não precisa de ninguém para validar sua capacidade ou sua força. A sua identidade está firmada em Cristo, e é Ele quem te dá o poder de superar qualquer desafio. Quando alguém tenta te fazer acreditar que você precisa deles para conseguir, lembre-se de quem você realmente é em Cristo. Você é um filho de Deus, dotado de dons, habilidades e forças que vêm dele. Não importa o que os outros digam, você não é definido pelas palavras de manipulação e controle. Você é definido pelo amor de Deus, que nunca falha e sempre te capacita. Agora, o desafio é se libertar dessa dependência emocional e aprender a andar em plena confiança em Deus. Como? Comece a afirmar a verdade de Deus sobre você. Quando pensamentos de insegurança e dúvida surgirem, substitua-os pela palavra de Deus. Lembre-se de que, como cristãos, nossa força vem de Deus e não de outras pessoas. A próxima vez que alguém tentar te fazer sentir dependente, lembre-se de que você tem tudo o que precisa em Cristo. Você não precisa da aprovação ou da validação de ninguém para ser quem Deus te chamou para ser. Ele já te deu um propósito, já te deu força, já te deu liberdade. E com Ele, você pode conquistar qualquer coisa. Eu me preocupo com você. Esse tipo de frase pode parecer um ato genuíno de cuidado, especialmente quando dita por alguém que se aproxima de você com a intenção de te proteger e te apoiar. Porém, por trás dessas palavras aparentemente amáveis, pode se esconder uma forma de controle disfarçada de preocupação. Os narcisistas são mestres em usar a preocupação para criar um ambiente de manipulação, fazendo você acreditar que precisa deles para tomar decisões, fazer escolhas ou até mesmo para se sentir seguro. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso, quando alguém diz: eu me preocupo com você de uma maneira que tenta invadir seu espaço pessoal, tomar decisões por você ou fazer você se sentir incapaz sem a ajuda deles, isso não é mais uma preocupação genuína, mas uma tentativa de manipulação emocional. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar, mas com o controle sobre sua vida. Isso ocorre quando você começa a sentir que, sem a aprovação ou intervenção dessa pessoa, você não pode agir ou tomar decisões com confiança. Deus
por outro lado, quer que você se sinta seguro e confiante em sua presença. Ele não nos chamou para viver sob a constante necessidade de aprovação dos outros, mas para viver em liberdade e autonomia, sabendo que a nossa verdadeira segurança vem dele, como está escrito em Salmo 2, 3, 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso significa que, quando Deus é o centro da nossa vida, podemos confiar plenamente em sua orientação. E não precisamos depender de ninguém para encontrar a nossa segurança ou direção. A verdadeira preocupação de alguém por você deve ser voltada para o seu bem-estar, mas sem invadir a sua liberdade ou identidade. A preocupação genuína de uma pessoa cristã é para te ajudar a crescer, a se fortalecer, a caminhar na verdade de Deus, em vez de fazer você sentir fraco ou dependente. A preocupação verdadeira te capacita a ser quem Deus criou você para ser, apoiando suas decisões, respeitando seus limites e te guiando para mais perto do propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você começa a perceber que as palavras de preocupação estão sendo usadas para te controlar, é hora de dar um passo atrás e refletir sobre a verdadeira origem desse comportamento. Isso pode ser doloroso, porque muitas vezes essas palavras vêm de pessoas que afirmam se importar com você, mas que, na verdade, estão manipulando sua mente e suas emoções. É por isso que precisamos discernir entre o amor genuíno e o amor manipulativo. Em 1 João 4:8, a Bíblia diz: no amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando alguém realmente se importa com você, essa preocupação não deve gerar medo ou insegurança. Pelo contrário, o amor verdadeiro traz paz e liberdade. Se alguém está tentando te controlar através da preocupação, esse amor não é de Deus. E você deve se afastar dessa manipulação. Você pode estar se perguntando: como posso saber se alguém realmente se preocupa comigo ou está tentando me controlar? A resposta está no fruto do relacionamento. O amor de Deus é sempre respeitoso. Ele sempre libera a pessoa para ser quem ela é em Cristo. A verdadeira preocupação edifica, não destrói. Ela respeita seus limites, te fortalece e te ajuda a crescer. Não te enfraquece ou te mantém preso. Agora, ao se deparar com uma pessoa manipuladora, que usa a preocupação como uma ferramenta de controle, é importante colocar limites saudáveis. Não deixe que a preocupação dos outros se torne um peso que você não precisa carregar. Lembre-se, a sua segurança e identidade estão em Cristo, não na aprovação de ninguém. Não tenha medo de estabelecer limites e de caminhar na liberdade que Deus te oferece. Se isso falou ao seu coração, compartilhe com alguém que pode estar vivendo uma situação semelhante. E, como sempre, inscreva-se no canal Padre Mário Sartori, onde juntos podemos crescer e aprender a viver com a clareza e liberdade que Deus tem para nós. Você já percebeu como as palavras podem ter um poder enorme sobre a nossa vida? Elas podem nos construir, nos levantar, mas também podem nos destruir e nos fazer duvidar de quem realmente somos. As palavras têm o poder de criar ou destruir, de trazer vida ou morte. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que tentam distorcer a verdade sobre quem somos em Cristo. Para vencer essa batalha, precisamos alimentar nossa alma com a palavra de Deus, que é a nossa verdadeira fonte de força, discernimento e clareza.
A Bíblia nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, 1, 2. Isso significa que, ao nos alimentarmos da palavra, ela não apenas nos dá direção, mas também corta as mentiras e manipulações que tentam nos aprisionar. A palavra de Deus tem o poder de iluminar as áreas da nossa vida que estão em trevas e de nos ajudar a enxergar claramente a verdade, mesmo quando a manipulação tenta nos manter em confusão. Jesus, durante seu ministério na terra, usou as Escrituras para resistir às tentações do diabo. Quando Satanás tentou distorcer a verdade e manipulá-lo com promessas vazias, Jesus respondeu com as palavras de Deus, está escrito. Mateus 4, 4. Esse é um exemplo claro de como devemos usar a palavra de Deus para defender nossa mente e espírito contra as manipulações do inimigo. Quando alimentamos nossa mente com as Escrituras, estamos nos fortalecendo espiritualmente e criando uma base sólida para resistir aos ataques. A palavra de Deus nos traz clareza, sabedoria e discernimento, que são essenciais para identificar as mentiras que tentam nos confundir. E como podemos começar esse processo? Aqui estão algumas dicas práticas para se alimentar da palavra de Deus. Dedique tempo diário para ler e meditar na Bíblia. Não basta apenas ler, é preciso meditar nas Escrituras e permitir que elas penetrem em nosso coração. Quando você medita na palavra de Deus, ela começa a transformar a maneira como você vê a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Memorize. Versículo-chave. Guardar a palavra no coração é uma maneira eficaz de combater lá. Quando as mentiras surgem, quando você tem versículos em mente, pode usá-los como uma arma contra os ataques do inimigo e as manipulações ao seu redor. Ore com a palavra. A oração é uma maneira poderosa de aplicar a palavra de Deus à sua vida. Ao orar, você pode pedir a Deus sabedoria para discernir entre a verdade e a mentira, entre o que vem dele e o que é uma tentativa de controle ou manipulação. Estude com outros crentes. O estudo em grupo da Bíblia é uma forma maravilhosa de crescer espiritualmente. Ao discutir as Escrituras com outros, você pode obter uma compreensão mais profunda e compartilhar insights que te ajudarão a aplicar a verdade em sua vida. Deus nos chama para sermos sábios e discernentes. Ele nos deu sua palavra para que possamos identificar a verdade e viver de acordo com ela. E assim, resistir aos ataques e mentiras que tentam nos prender. Quando você está fundamentado na palavra de Deus, você tem clareza para ver o que é verdadeiro e o que é falso. A Bíblia não apenas nos ensina a discernir entre a verdade e a mentira, mas também nos capacita a viver com confiança e segurança. Como Paulo nos ensina em Efésios 6, 1, 7. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, que nos defende e nos protege das mentiras do inimigo e das manipulações ao nosso redor. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você está fortalecendo sua fé e sua confiança nele. Você começa a enxergar com os olhos de Deus. E isso traz paz, liberdade e clareza para a sua vida. Não deixe que a manipulação te afaste da verdade. Encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus e permita que ela te guie, te fortaleça e te liberte. Alimente-se da palavra de Deus e ela te dará clareza e discernimento para viver em liberdade. Se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde continuamos a aprender juntos a viver em liberdade.
com discernimento e confiança na palavra de Deus. Quantas vezes você já teve um sonho, uma visão para o futuro, algo que realmente acreditava ser possível, apenas para que alguém viesse e sem querer, ou talvez intencionalmente, apagasse essa chama? Talvez alguém tenha dito: você não conseguiria sem a minha ajuda, ou você é muito ingênuo para conseguir isso. Essas palavras podem parecer pequenas, mas quando repetidas, elas podem sufocar suas aspirações, fazendo você duvidar de si mesmo e de seus próprios sonhos. O que acontece nessas situações? O narcisista tenta te convencer de que suas habilidades e sua visão são irreais. Eles tentam minar sua confiança, fazendo você sentir que depende deles para alcançar qualquer coisa significativa. Mas deixa-me te dizer algo importante. Deus te criou com um propósito e te deu todas as ferramentas necessárias para realizar esse propósito. Não importa o que os outros digam, quando você tem um sonho dado por Deus, Ele vai te capacitar para realizá-lo. Muitas vezes, o inimigo usa as palavras dos outros para plantar sementes de dúvida em nossos corações. Essas sementes podem crescer e se transformar em um grande obstáculo à nossa fé. Mas a verdade é que, com Deus, você pode conquistar tudo o que Ele colocou no seu coração. Em Filipenses 4:13, Paulo nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é através da força humana ou da ajuda de outras pessoas que conseguimos alcançar nossos sonhos, mas é através do poder de Deus que podemos conquistar o impossível. Quando alguém vem com palavras de desânimo, é importante lembrar que essas palavras não definem quem você é. Elas são apenas tentativas de tirar você do caminho que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia nos ensina a não deixar que as palavras negativas dos outros nos tirem daquilo que Deus planejou para nós. Em Jeremias 2:9-1, Deus nos diz: porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. O narcisista, ou qualquer pessoa que tenta minar sua confiança, quer que você duvide de quem você é em Cristo e do que você pode alcançar através dele. Mas, ao invés de acreditar nas palavras de dúvida, volte-se para as promessas de Deus. Quando você faz isso, começa a perceber que as palavras negativas não têm poder sobre sua vida. Você é mais forte do que qualquer dúvida ou mentira que alguém possa tentar te colocar. É hora de resgatar o seu sonho. Não permita que as palavras de desânimo apaguem a chama que Deus colocou no seu coração. Se alguém disser que você não pode, se alguém disser que é impossível, lembre-se, Deus já te capacitou. Ele te deu os talentos, a sabedoria e a força para ir além. O sonho que Deus colocou em seu coração não está em suas mãos, mas nas mãos dele. E ele vai te guiar para a realização dele. Quando você sente que está sendo desacreditado, vá para a palavra de Deus. Ela vai te lembrar da verdade sobre quem você é e do plano que Deus tem para a sua vida. Não permita que as palavras de destruição dos outros te afetem. Em vez disso, use-as como combustível para seguir em frente, sabendo que Deus é o seu maior apoio. Lembre-se de que seus sonhos são possíveis, não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus é aquele que te fortalece e guia. Quando alguém tenta te fazer duvidar, afirme a verdade. Você é mais do que capaz em Cristo. Ele nunca vai te deixar sozinho.
Não desista do que Deus colocou no seu coração. Com Ele. Seus sonhos são possíveis. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde juntos continuamos a aprender como viver com fé, confiança e determinação no plano de Deus para as nossas vidas. Você já parou para pensar por que algumas pessoas se sentem tão impulsionadas a controlar os outros? Por que elas tentam diminuir os outros? Manipular suas escolhas e fazer com que os outros dependam delas. A verdade é que o controle vem da insegurança. O narcisista, muitas vezes, age de forma agressiva ou manipulativa para esconder seus próprios medos e fraquezas. Eles tentam controlar os outros porque, no fundo, tem medo de perder a sua sensação de valor ou identidade. Mas aqui está a grande verdade: o controle não é o caminho de Deus para nossas vidas. No fundo, a necessidade de controlar os outros é um reflexo de uma profunda insegurança interna. O narcisista sente um vazio que tenta preencher dominando aqueles ao seu redor. No entanto, esse controle não apenas é prejudicial para quem o recebe, mas também aprisiona quem tenta manipular. Ló. A Bíblia fala sobre o coração do ser humano em Jeremias 1:7-9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem poderá compreender? Ló. A insegurança é uma condição humana, mas ela não precisa governar a nossa vida. A chave está em confiar em Deus e em sua verdade para nos ajudar a superar esse vazio. Quando alguém tenta controlar você, está tentando preencher o vazio que sente dentro de si, mas sem nunca encontrar a verdadeira paz. O controle não pode curar a alma, ele só cria mais ansiedade e confusão. E, no fundo, isso é o que o narcisista busca manter os outros dependentes, para que nunca vejam suas próprias inseguranças e limitações. Mas o que Deus nos oferece é uma resposta completamente diferente. Deus nos chama para viver uma vida de liberdade, onde não estamos aprisionados pelas inseguranças dos outros, nem pelas nossas próprias. Encontramos um lembrete poderoso. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos dá um espírito de autonomia saudável, que é a verdadeira liberdade. Ele não nos chama para viver debaixo de manipulação ou controle, mas para vivermos em liberdade e confiança nele, sabendo que Ele é a nossa segurança. Quando alguém tenta te manipular ou controlar, é importante lembrar que essa atitude vem da sua própria insegurança. O narcisista pode tentar fazer você acreditar que ele é a sua única fonte de apoio, força e identidade. Mas a verdade é que só Deus pode preencher o vazio que existe no coração humano. O controle que o narcisista tenta exercer sobre você não é amor, é medo, disfarçado de cuidado. É uma tentativa de se manter no centro de sua vida, enquanto Deus quer ser o centro. Em vez de cair na armadilha de acreditar que você precisa da aprovação ou do controle de outra pessoa, lembre-se de que sua verdadeira identidade está firmada em Cristo. Não importa o que o narcisista ou qualquer outra pessoa tente te fazer acreditar, você é amado e você é suficiente, e você é capaz. Porque sua identidade não vem do que os outros dizem sobre você, mas do que Deus diz sobre você. Jesus nos chama a descansar nele, a entregar nossas inseguranças e a confiar que Ele nos guiará. É Mateus 1:2. Ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Deus não nos pede para viver sob a opressão das inseguranças ou dos manipuladores, mas para encontrar descanso e paz nele. Quando você se sente inseguro ou controlado, volte-se para Deus. Peça a Ele força para quebrar essas correntes e caminhe na liberdade que Ele oferece. O controle vem da insegurança, mas a liberdade vem de Deus. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde juntos podemos aprender a viver na liberdade e na segurança que Deus nos dá. Você já se sentiu como se estivesse preso a uma situação que não te permitia crescer, como se algo ou alguém estivesse tentando impedir o seu desenvolvimento, mantendo você cativo em um ciclo de dependência e insegurança? Isso é o que o controle narcisista faz. Ele age como uma videira que se enrola ao redor de suas raízes, sufocando o seu crescimento. Mas a boa notícia é que, em Cristo, nós não estamos destinados a ser podados por mãos humanas. Somos chamados a crescer e a florescer na liberdade que Deus nos dá. Em João 5,5, Jesus nos diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo nos lembra que nossa vida e nossa força vem de nossa conexão direta com Cristo. Quando estamos firmemente conectados a Ele, somos como ramos que produzem frutos. Crescemos em direção à luz. E não somos mais vítimas das tentativas de controle que nos cercam. O controle narcisista é como uma videira que tenta se enroscar ao redor da nossa vida, nos impedindo de crescer, de alcançar todo o potencial que Deus colocou dentro de nós. Essa videira busca nos manter dependentes, inseguros e controlados, para que nunca possamos florescer na liberdade da nossa verdadeira identidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que somente em Cristo somos libertos e é nele que encontramos nossa verdadeira identidade. O objetivo do narcisista é exatamente o oposto do que Deus deseja para nós. O narcisista quer dominar e controlar, enquanto Deus quer que sejamos livres para viver de acordo com os planos dele. Quando alguém tenta controlar você, esteja ciente de que essa é uma tentativa de te aprisionar, de te manter longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas Deus te chama para uma vida de crescimento, liberdade e frutificação. Quando permitimos que o controle narcisista entre em nossas vidas, estamos permitindo que a videira do engano se enrosque ao redor de nossas vidas. Mas quando nos conectamos à videira verdadeira, que é Cristo, essas correntes são quebradas e somos livres para crescer em nosso propósito e identidade. O caminho para romper com essas amarras começa com a decisão de permanecer em Cristo. O controle que o narcisista tenta impor é uma mentira que só pode ser derrotada pela verdade da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 3, 1, 7, a Bíblia nos diz: onde está o Espírito do Senhor? Aí há a liberdade. Quando o Espírito de Deus habita em nós, não há mais espaço para manipulação ou controle. Nós somos livres para viver como Deus nos criou, para viver com confiança, com clareza e com a paz que vem de estar firmemente alicerçado nele. É importante entender que a liberdade que Deus oferece não significa viver sem limites, mas viver de acordo com os limites saudáveis que Ele estabelece. Isso inclui estar ciente das pessoas ou situações que tentam te controlar e estabelecer os limites necessários para proteger sua paz, seu crescimento e sua identidade em Cristo. Quando você se encontra numa situação de controle,
lembre-se de que Deus te chama para florescer, para crescer em liberdade. Não importa quão forte seja a videira que tenta te aprisionar, quando você permanece em Cristo, você tem o poder de romper essas correntes e viver plenamente na liberdade que Ele oferece. Lembra-se, você foi criado para crescer e florescer na liberdade de Cristo. Não deixe que as videiras do controle narcisista roubem seu crescimento. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe sua experiência nos comentários. E, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde continuamos a aprender a viver com clareza, discernimento e liberdade em Cristo. Você já se sentiu sobrecarregado ou invadido por alguém que não respeita os seus limites? A manipulação e o controle muitas vezes se disfarçam de preocupação, mas, no fundo, a intenção é te fazer abrir mão da sua autonomia e identidade. Quando as pessoas ultrapassam seus limites, seja emocionalmente ou fisicamente, elas invadem o espaço sagrado que Deus deu a você. Mas Deus nos chama para viver com sabedoria e discernimento. E uma parte importante dessa vida é aprender a estabelecer limites saudáveis. Na Bíblia, encontramos muitas referências que nos mostram a importância de mantermos nossos corações, mentes e vidas protegidos. Em Provérbios 4:2-3 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração aqui simboliza nossas emoções, nossos pensamentos e nossa identidade. Quando não estabelecemos limites claros, deixamos que outros invadam esse espaço sagrado. E isso pode nos prejudicar profundamente. Muitas vezes, os narcisistas tentam invadir nossos limites para nos manter sob seu controle, manipulando nossas emoções e nossos pensamentos. Eles podem dizer coisas como: se você realmente se importasse comigo, você faria isso. Ou, por que você sempre tem que tornar tudo tão difícil? Esses comentários são feitos para fazer você se sentir culpado por estabelecer suas próprias necessidades e limites. Mas a verdade é que os limites não são barreiras de rejeição, são muros de proteção que nos ajudam a viver de acordo com o propósito de Deus. Estabelecer limites não significa ser egoísta, mas sim cuidar do que Deus colocou dentro de nós. Significa honrar a dignidade que Deus nos deu e respeitar nosso tempo, energia, saúde emocional e mental. Efésios 4:5. Somos instruídos a falar a verdade em amor. E isso inclui ser honesto consigo mesmo e com os outros sobre o que é saudável e aceitável para nós. Quando fazemos isso, estamos permitindo que Deus nos ajude a viver em liberdade, sem a opressão das demandas manipulativas. As pessoas manipuladoras podem reagir negativamente quando estabelecemos limites. Elas podem tentar nos fazer sentir culpados ou nos pressionar a ceder. Mas, ao fazer isso, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que sempre soube quando dizer não e quando estabelecer limites. Ele não permitiu que ninguém roubasse sua paz ou seus princípios. Da mesma forma, devemos ser firmes, mas amorosos, ao estabelecer as fronteiras necessárias para a nossa saúde espiritual e emocional. Jesus é o nosso maior exemplo de como estabelecer limites saudáveis. Em Marcos 1:35, vemos Jesus se retirando para um lugar deserto para orar e passar tempo com o Pai. Ele sabia
que, para continuar seu ministério, precisava de tempo para estar em comunhão com Deus. Longe das pressões externas, CAT, Jesus precisava de limite. Nós também precisamos aprender a cuidar de nós mesmos e proteger o espaço que Deus nos deu para crescer. Quando você estabelece limites, está dizendo ao mundo que você é uma pessoa valiosa, criada por Deus para viver em liberdade e equilíbrio. Limites não são apenas sobre dizer não às pessoas, mas também sobre dizer sim ao que é melhor para a sua saúde, sua paz e sua relação com Deus. Eles são uma forma de autocompaixão e um reflexo de sabedoria. Aqui estão alguns passos práticos para estabelecer limites saudáveis. Identifique suas necessidades e limites. O primeiro passo é entender o que você precisa para viver com paz. Quais são as suas prioridades? Quais são as áreas da sua vida que precisam de proteção? Seja claro e firme. Quando você identificar seus limites, seja claro ao comunicá-los. Não tenha medo de dizer não quando necessário. Lembre-se de que dizer não é uma maneira de dizer sim para o que é melhor para você. Aprenda a lidar com a resistência. Pessoas manipuladoras podem resistir aos seus limites. Se isso acontecer, mantenha-se firme e não se deixe intimidar. Com o tempo, elas aprenderão a respeitar seus limites. Ore por sabedoria e discernimento. Estabelecer limites pode ser desafiador, especialmente quando se trata de pessoas próximas. Ore para que Deus te dê sabedoria, para saber quando e como estabelecer esses limites de maneira amorosa, mas firme. Lembre-se, limites são uma expressão de amor. Amor por Deus, amor por você mesmo e amor pelos outros. Eles são uma maneira de proteger sua paz e sua identidade em Cristo. Estabeleça limites saudáveis e caminhem em liberdade. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde continuamos a aprender a viver com sabedoria, discernimento e liberdade em Cristo. Quando enfrentamos o controle e a manipulação, muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber como reagir. Essas situações podem nos fazer duvidar de nós mesmos, do nosso valor e até mesmo da nossa relação com Deus. Contudo, o exemplo de Jesus nos ensina a lidar com essas situações de maneira sábia, firme e amorosa. Ele nunca se deixou manipular pelos outros, mas sempre respondeu com clareza e verdade. E é esse exemplo que devemos seguir quando nos vemos diante de manipulação ou tentativas de controle. Em João 8:31 até 32. Jesus nos diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A chave para resistir ao controle dos outros é permanecer na verdade, quando estamos enraizados na palavra de Deus. Não importa o que os outros tentem nos fazer acreditar, pois sabemos quem somos em Cristo. Jesus, em diversos momentos, foi confrontado por aqueles que tentavam manipulá-lo ou pressioná-lo. Porém, ele sempre respondeu com sabedoria e firmeza. Um exemplo disso aconteceu em Lucas 2:0 até 26. Quando os fariseus tentaram pegar Jesus em suas palavras, questionando-o sobre o pagamento de impostos a César, eles queriam que ele caísse num erro, mas Jesus, com a sabedoria divina, respondeu de maneira clara e verdadeira:
dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não cedeu à manipulação, nem se deixou envolver em disputas, mas permaneceu firme na verdade e na missão que Deus lhe confiou. A sabedoria de Jesus é um modelo para nós, especialmente quando estamos diante de pessoas que tentam nos controlar ou manipular. Quando alguém tenta usar palavras para nos prender, o que devemos fazer? Devemos responder com a verdade, mas com amor e discernimento. Jesus não atacou os fariseus com palavras duras. Ele simplesmente apontou a verdade e deixou que ela fosse a resposta. Da mesma forma, quando alguém tenta nos manipular, precisamos primeiro nos ancorar na verdade de Deus. A verdade sempre será a nossa melhor defesa. Outro exemplo de como Jesus reagiu ao controle e à manipulação foi em sua relação com os discípulos. Quando os discípulos, em um momento de tensão, queriam chamar fogo do céu para destruir uma cidade que não os havia recebido, Jesus os repreendeu com amor, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 5, 5. Jesus estava dizendo que não devemos responder à manipulação ou ao ódio com mais ódio, mas com amor e compreensão. O amor verdadeiro não manipula. O amor verdadeiro é sempre respeitoso, compreensivo e edificante. Quando alguém tenta nos controlar, nossa resposta não deve ser de raiva ou vingança, mas de firmeza na verdade de Deus, sempre com coração de amor e compaixão. O que devemos fazer é colocar em prática o que Paulo ensina em Efésios 4, 1, 5, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando respondemos ao controle com sabedoria e amor, mostramos que nossa identidade não está nas mãos de quem tenta nos manipular. Nossa identidade está em Cristo. Ele é a nossa segurança, a nossa força e a nossa sabedoria. Em Colossenses 2, 9-10, a Bíblia nos diz: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês estão em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Quando estamos em Cristo, somos completos, e nada pode nos separar da verdade e da liberdade que Ele nos oferece. Por isso, quando você se vê diante de uma situação de manipulação ou controle, não se deixe levar pela pressão ou pela insegurança. Lembre-se de que você tem a verdade de Deus ao seu lado. Responda com sabedoria, com clareza e, acima de tudo, com amor. O amor de Deus é o que nos sustenta e nos guia em todas as situações. Quando nos ancoramos na verdade de Cristo, sabemos exatamente como responder. Como Jesus, podemos viver em liberdade, sem ceder ao controle de ninguém, porque a nossa identidade está firmemente em Cristo. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal Padre Mário Sartori, onde continuamos a aprender a viver com sabedoria, verdade e amor, seguindo o exemplo de Cristo.